Muito bem, pessoal, olha só. Nós vamos hoje fazer aqui uma revisão sobre as operações com números inteiros, tá? Essa revisão ela é muito importante porque esse assunto aqui, apesar de ser um assunto muito básico, também é um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas. Muitos alunos têm muitos problemas com números inteiros e é um assunto que vocês vão usar durante todo o ensino médio de vocês. E, inclusive, quem for seguir alguma carreira na área de exatas aí, também vai continuar usando isso o resto da vida, tá? Sem falar do uso disso aqui no cotidiano, que também é muito útil. Então, vejam bem, nós vamos revisar aqui essas operações com números inteiros. Também chamada de regra de sinais, o pessoal também chama assim, qual que é a regra de sinal disso daqui? Na verdade não é regra de sinal, é operações com números inteiros, beleza? Então vamos lá. Eu fiz aqui uma tabelinha e nós vamos trabalhar em cima dela. Essa tabelinha aqui nós temos os sinais e as operações, adição e subtração, multiplicação e divisão. Por que eu botei adição e subtração na mesma coluna aqui? Porque a regra vai ser a mesma, tanto para adição quanto para subtração. E aí, claro, do outro lado, na outra coluna, multiplicação e divisão também vão compartilhar da mesma regra. Beleza? Aí nós temos duas situações. Ou os teus sinais serão iguais, ou os teus sinais serão diferentes. E vamos ver isso aqui em cada em cada um desses dois campos aqui de operação. Primeiro em relação à adição e à subtração, tá bom? Depois a gente parte para a multiplicação e divisão. Em relação à adição e subtração, a primeira situação, onde você tem sinais iguais, e o professor, que situação é essa daí? Como é que isso daí vai funcionar? Olha só, eu vou te explicar aqui. Imagine que você tenha lá, imagina comigo aqui, que você tenha lá a seguinte situação, tá? Você tenha que fazer lá mais 4, tá? Mais 4, mais 5. Beleza? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma de dois números positivos. Eu tenho mais 4 e estou somando com mais 5. Bem, se eu tenho 4 unidades e junto com 5 unidades, eu vou ter 9 unidades. Como as duas unidades são unidades positivas, não é? Eu vou ter aqui, então, uma soma que vai dar positivo. Então, mais 4 mais 9 dá mais... mais 4 mais 5 dá mais 9. Isso daqui nós aprendemos lá no segundo ano do ensino fundamental. É algo bem simples. Eu estou somando 4 com 5, tá bom? Sem problema nenhum. O problema disso daqui vai estar na seguinte questão. E quando eu tenho o inverso disso aqui? Eu tenho menos 4 somado com menos 5. Olha só. Repara numa coisa aqui. Os sinais são iguais. Olha só. Aqui é menos e aqui também é menos. Olha só. Sinais iguais. Menos aqui e menos aqui. Olha só. Eu tenho aqui sinais iguais. Menos e menos. Só que, quando eu for somar isso daqui, uma ideia muito legal é você associar isso daqui à dívida. Eu devo 4 e devo 5. Se eu te dever R$4 e a essa minha dívida eu somar uma dívida de R$5, então, como eu estou somando uma dívida, eu tenho aqui um número negativo, certo? Como eu estou somando eu estou somando duas dívidas, daí o sinal de menos. Lembra disso? O que é saldo positivo é o sinal de mais. O que é saldo negativo, a gente coloca o menos, é minha dívida. Eu devo 4 e eu devo 5. Eu estou somando essas duas dívidas. Infelizmente,
a gente precisa somar as dívidas. Infelizmente, eu não tenho como subtrair minhas dívidas, eu tenho que somar elas. Se são duas dívidas, eu vou somar essas dívidas. Então, eu vou somar, beleza? Eu vou somar isso daqui fazendo menos 9. Pronto. Ok? Só lembrando aqui que isso daqui pode aparecer de uma forma mais simples, tá? Isso aqui pode aparecer, por exemplo, assim, olha só. Mais 4, mais 5. O resultado continua inalterado. Mais 9. Tá? Esse sinal de mais aqui entre os parênteses, ele não faz diferença nenhuma. Então, por exemplo, isso aqui poderia tranquilamente aparecer como menos 4, menos 5. É a mesma coisa. Essa escrita aqui é apenas a escrita mais simples disso aqui. Eu estou ignorando este sinal de mais aqui, ó. Esse sinal de mais aqui, eu posso simplesmente ignorar ele. Eu vou direto, menos 4, menos 5. Quando eu vejo isso daqui, eu já sei que eu tenho uma soma, mesmo sendo sinal de menos. É uma soma. E aí muito aluno fala assim para mim, mas ô professor, por que isso aqui é uma soma? Não é? Por que isso daqui é uma soma se eu tenho dois sinais de menos? Bem, isso daqui é uma soma, mesmo eu tendo dois sinais de menos, porque eu estou juntando duas dívidas. Eu estou juntando a minha dívida de menos 4 com a minha dívida de menos 5. Então, eu estou juntando as duas dívidas. Então, mesmo sendo menos, você vai somar isso daqui. Então, você vai fazer 4 mais 5, isso aqui vai dar 9. Você vai pegar, isso aqui vai dar 9, beleza? E eu vou repetir o sinal de menos. Vai dar menos 9, beleza? Então, isso daqui seria a minha resposta aqui, seria menos 9. Sem problema, tranquilo, certo? Então, repare só. Quando você tem adição ou subtração e você tem sinais iguais, repare o que a gente fez aqui. Nós somamos em ambos os casos. A gente somou 4 com 5, os dois deram 9. Então, sinais iguais nós vamos somar. Beleza? Vou botar aqui uma cor legal. Sinais iguais, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar. Beleza? E repetir o sinal. Anota e repetir o sinal. Tá aí, ó, tá anotado. Ok? Basicamente, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos somar e repetir o sinal. Acabou. É uma soma. São dois sinais iguais, soma e repete o sinal. Tendo o sinal de mais entre parênteses ou estando na forma direta. O processo vai ser sempre o mesmo. Beleza? Então, nós já fechamos aqui o nosso primeiro quadro aí, quando eu tenho adição e subtração com sinais iguais. Agora, professor, o que acontece se eu tiver ali sinais diferentes? Vamos imaginar aqui que nós tenhamos lá a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui sinais diferentes. Então, eu tenho lá... eu vou pegar aqui um outro exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo do menos 10 somado com mais 7. Beleza. Vamos já escrever isso aqui na forma direta. O que seria isso aqui? Isso aqui seria menos 10 mais 7. Você pode ignorar, repetindo aqui, esse sinal aqui do meio. Você pode ignorar esse sinal aqui sem problema nenhum. Menos 10 somado com mais 7 é menos 10 mais 7. Beleza? Então, isso daqui vai dar igual a menos 10 mais 7, devo 10 e pago 7. Repara só, vamos de novo associar a ideia de menos é dívida, mais é o que eu tenho, é o meu ganho.
se eu devo 10 e eu pago 7, o que, que vai acontecer? Imagine só, eu te devo 10, mas te paguei 7. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir a dívida. Você vai dizer, não, Tiago, você me deve 3 agora. Certo? Eu vou passar a te dever 3. Por quê? Porque eu vou diminuir, porque eu estou te pagando uma parte. Então, esses 7 aqui, eles vão anular 7 unidades de dívida que eu tinha com você. Vão sobrar quantas unidades de dívida? 3. Poderia ser 3.000, R$3, sei lá. Mas o que é importante aqui é 3 unidades da minha dívida. Eu devia 10, só paguei 7. Eu diminuí a minha dívida. Eu reduzi a minha dívida, mas não quitei ela ainda. Eu continuo devendo 3. Perceberam? Se eu, por acaso, se eu devesse lá ao banco, vamos imaginar assim, eu devo ao banco R$100. Está lá a minha dívida no banco. Se eu vou lá e deposito nesse banco R$150, tá? O que, que vai me acontecer aqui? Eu vou ter, o que, que o banco vai fazer? Menos 100, certo? Menos 100 mais 150. Bem, o que, que ele faz? Ele vai diminuir, ele vai retirar dos 150 os 100 que eu devia. Repare, então, vai ser uma retirada. 150 tira o 100, fica 50. Só que, peraí, eu coloquei no banco mais do que eu devia. Então, nesse caso aqui, o sinal vai ficar positivo. Por quê? Porque eu coloquei no banco mais do que eu devia ao banco. Então, eu fico com um saldo de mais 50. Eu coloquei nesse banco dinheiro a mais. Então, o banco vai tirar os 100 que era dele e vai colocar 50 de crédito na minha conta. Então, repare, nesse caso aqui, qual que é a conclusão que a gente chega? Nesse caso aqui, nós temos a seguinte questão. Eu vou subtrair. Então, nesse caso aqui, a gente sempre subtrai. Nós vamos subtrair, nós vamos tirar aqui. Então, nós vamos subtrair. Tá? A gente diminui, beleza? E só que tem uma questão. O sinal depende. Depende do quê? No caso aqui, olha. 10 e 7. Por que, que o sinal do 10 prevaleceu? Porque ele era maior. Porque 10 unidades é maior do que 7 unidades. Então, o 10 vai prevalecer. Vai ficar, perdão, não o 10, mas o sinal dele vai prevalecer. O sinal do 10 vai ser o meu sinal que vai prevalecer aqui, que eu vou repetir. Por quê? Porque o 10 é maior que 7. Certo? Nesse caso aqui, repara só, 150 é maior do que 100. Por isso que o sinal dele prevaleceu. Continuou positivo. Por quê? Porque o que eu paguei era maior do que a minha dívida. Aqui ficou negativo por quê? Porque a minha dívida era maior do que o que eu paguei. Ou seja, eu vou repetir o sinal do maior. Subtrair e repetir o sinal. Mas que sinal, professor? O sinal do maior. Repetir o sinal do maior. Certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e vou repetir o sinal do maior número. Detalhe, esse sinal do maior que eu vou repetir aqui, ele é o sinal do maior em valor absoluto. O que isso quer dizer, ô professor? O sinal do maior em valor absoluto. O que isso daí quer dizer? Vou te explicar. Se eu trabalhar comparando, o que é maior? Menos 10 ou mais 7? Menos 10. Perdão, mais 7. Qual número que é maior? Menos 10 ou mais 7? Mais 7. Mais 7 graus é uma temperatura muito maior do que menos 10 graus. Porém, não é esse tipo de comparação que eu estou fazendo aqui. Eu estou comparando 10 unidades com 7 unidades.
Então, a comparação que eu estou fazendo aqui não é do número em si, e sim da quantidade de unidades que esse número representa. Então, nesse caso, eu estou falando de valores absolutos. A gente chama isso aqui, a gente fala que isso aqui está em valor absoluto. Beleza? Ou seja, quantas unidades? Quem tem mais unidades? Beleza? É isso que a gente vai se preocupar na hora. Não é, por exemplo, se mais 2 é maior do que menos 1. Não é isso. 2 unidades é maior do que uma unidade? Então é o sinal do mais que vai prevalecer. Certo? Então, 150 unidades é maior do que 100 unidades? Então 150 prevalece. Qual que é o sinal dele? Mais. É o mais que eu vou colocar ali na minha resposta. Beleza? Isso aqui, pessoal, é onde dá mais confusão para os alunos. O pessoal faz uma tremenda confusão em adição e subtração por causa disso daqui. Beleza? Alguém me diz assim, professor, mas aí o senhor só falou de adição. De subtração, o senhor não chegou a tocar nesse ponto. Mas eu te explico. A subtração só vai entrar um detalhe diferente, que eu vou te mostrar aqui agora. Beleza? Então, eu fiz com vocês aqui até agora a parte da adição. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui agora a única diferença que vai entrar na subtração. Reparem que a regra será absolutamente a mesma. Vou te mostrar aqui. Quando você faz a subtração, qual é a única coisa que você tem que estar atento, que você tem que ficar esperto na subtração? Deixa eu separar melhor isso aqui, para não ficar muito confuso. Não reparem não, eu estou aprendendo ainda a lidar com a escrita na mesa digitalizadora. Então vamos lá. Adição, subtração. Beleza. Então vamos lá então. A subtração aqui, nós vamos trabalhar com ela da seguinte maneira. Imagine só aqui então. Você tem lá, na mesma situação, eu vou colocar aqui mais 4 menos mais 5. Ao invés de mais agora, eu estou fazendo menos. Qual é a única coisa diferente que vai entrar aqui? É o seguinte. Como eu estou subtraindo, lembra que eu falei que o mais não muda nada? Pois é, mas o menos muda tudo. Muda tudo aonde? Dentro do parênteses que esse menos está na frente. Então, quando eu tenho o menos na frente aqui, o que está dentro do parênteses vai trocar de operação. O que está antes do parênteses, não. Eu só vou repetir mesmo. Vamos botar aqui na escrita mais simples. Mais 4. Beleza? O que está antes desse parênteses aqui é um sinal de menos. O que ele vai fazer? Ele vai mudar tudo dentro do parênteses. Então, se o número é positivo, fica negativo. Se o número é negativo, fica positivo. O menos, enquanto que o mais não muda nada, depois eu vou colocar isso para vocês lá embaixo, por escrito, mas guarda isso. Enquanto que o mais não muda nada, o menos muda tudo. Então, menos mais 5 é o oposto, pensa assim, o oposto de mais 5. Qual que é o oposto de mais 5? Menos 5. Escreve ele direto aqui embaixo. Ó. Certo? Já eliminei o parênteses. Esse parênteses aqui eu posso eliminar direto, problema nenhum. O próximo parênteses, o que está antes dele? É um sinal de menos? Então, você tem que inverter o sinal de quem está dentro do parênteses. É mais? Fica menos. Agora, a gente vai usar o quê? Mais 4 menos 5, eu tenho sinais o quê? Diferentes. Lembra? Sinais diferentes diminuo. 5 menos 4 dá 1. E coloco o sinal do que tem mais unidades. Quem tem mais unidades? O 4 ou o 5? O 5, professor. Qual é o sinal dele? Menos. Vai prevalecer o menos do 5. Beleza? Tranquilamente, sem dificuldade nenhuma. Beleza? Ah, professor, e se isso daí fosse menos 4 menos 5, professor? E aí? Como é que se ia ficar aí, ó? Aí, menos 4 menos 5. Como é que se ia ficar? Isso aqui ia ficar assim, olha. Menos 4, eu vou repetir, porque não tem nenhum sinal de menos na frente do parênteses aqui.
Então, eu elimino esse parênteses logo. Menos 5 é o oposto de menos 5. Qual que é o oposto de menos 5? Mais 5. Olha só, sinais diferentes, menos e mais. Diminui, 5 menos 4 dá 1, e repete o sinal do maior. Quem é o maior? Bem, o maior aí, professor, é o 5, ele é positivo, então fica mais 1. Perceberam? Tranquilo, sem problema nenhum, tá bom? Sem dificuldades. Beleza, professor. E se eu tiver lá então, pessoal, olha só, imagine que eu tenha aí, ali embaixo agora, nós fizemos aqui em cima, olha, a adição. Tranquilo, professor? Fizemos aí em cima a adição, tranquilamente. Agora, o que acontece se for subtração? A mesma coisa que nós fizemos em cima. Não vai mudar absolutamente nada. A regra de sinais vai continuar absolutamente a mesma. Eu vou ter aqui, então, por exemplo, se eu tivesse aqui menos 10 menos mais 7. Mesma regra. Antes do parênteses aqui, antes do meu parênteses aqui, olha só. Antes do meu parênteses aqui, eu não... Só um minutinho. Antes do meu parênteses aqui, olha. Deixa eu só organizar aqui a tela para a gente. Olha só. Antes desse meu parênteses aqui, não tem sinal nenhum. Então, eu vou repetir o menos. Beleza? Menos 10. Menos mais 7 é o oposto de mais 7. Menos 7. Ok? Igual. Olha só, sinais iguais. Menos e menos. Então, sinais iguais, somar e repetir o sinal. Então, eu somo 10 com 7, 17, e repito o sinal, como nós falamos lá no começo. Prontinho. Problema resolvido. Problema nenhum aqui. Ah, professor, e se eu tivesse então aí mais 10 menos 7? Mais 10 menos 7. E aí? Como é que isso daí ia ficar, professor? Mesmo raciocínio. Esse parênteses aqui não tem sinal nenhum. Então, só repete o número. Menos 7, mais 7. Mais 10, mais 7, 17. Problema resolvido. Fim de papo, ou mais 17. Só lembrando aqui, esse sinal de mais aqui, ele é opcional, tá? Se eu não coloco sinal nenhum, fica implícito que o número é positivo. O sinal de menos é obrigatório para me indicar que aquele número é um número negativo. Beleza? Então, de qualquer maneira, o meu sinal aqui, quando for menos, eu tenho que colocar esse menos na resposta. Quando for mais, é opcional. Eu posso colocar ele na resposta ou não. Beleza? Tranquilo aí, gente? Então, olha só, sem dificuldades aqui, né? Veja bem agora. Isso daqui nós falamos de adição e subtração. As regras são essas daqui que nós colocamos agora. Beleza? As regras são essas regrinhas aqui que nós colocamos, que eu salientei para vocês aí. A regra é essa e ela é importante pra caramba você guardar. Tá bom? Só lembrando aqui, eu gosto de fazer um esqueminha aqui. Olha só, para vocês guardarem. Sinal de mais na frente do parênteses, vou colocar aqui para vocês. Ó. Sinal de mais na frente do parênteses não muda nada. Vou colocar aqui por escrito. Você guardar. Não muda nada. Beleza? Sinal de menos na frente do parênteses muda tudo. Ok? Então, guarda isso. É sinal de menos na frente do parênteses? Professor. Então, muda tudo. Guarda isso aqui, pelo amor de Deus, para não ter problemas e erros depois. Beleza? Próximo caso que a gente vai ver aqui, a multiplicação e a divisão,
vai ser no mesmo esquema. Você vai continuar tendo ali sinais iguais ou sinais diferentes. Só que a regra vai mudar. A regra aqui vai ser outra regra. Beleza? Então, a tua regra aqui, ela vai alterar totalmente. Vamos lá agora, então, para multiplicação e para divisão. Beleza? Começando aqui, então, pela a multiplicação. Olha só, olhando para a multiplicação aqui, nós temos o seguinte. É muito simples. A regra é muito mais simples. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, tá? Deixa eu botar. A regra aqui é muito simples. Vamos falar primeiro aqui da multiplicação. Tá bom? Vamos falar primeiro dela e vamos falar da divisão depois. Gente, na multiplicação é muito simples. Quando você tem sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Acabou. Sinais iguais é positivo. Tanto faz ser mais vezes, eu vou usar pontinho para vezes, tá? Mais vezes mais dá mais. E menos vezes menos dá mais. Continua positivo. Só lembrando, essa aula aqui, eu estou fazendo com vocês uma revisão. Então, eu não vou demonstrar o porquê que, por exemplo, menos vezes menos dá mais. Quem quiser aí que eu demonstre, tem uma demonstração para isso aqui. Quem quiser que eu mostre por que menos vezes menos dá mais, é só pedir depois aí que eu faça um vídeo só para explicar por que menos vezes menos dá mais. Tá bom? Mas, por enquanto, a gente está só revisando e para a aula não ficar longa demais, eu vou direto ao ponto aqui. Tá bom? Mas, quem quiser, coloca aí que eu depois faço um vídeo só explicando por que menos vezes menos é mais. Beleza? Então, olha só. Nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um exemplo aqui que seria. Imagine que eu tenha mais 4 vezes mais 3. Beleza? Tranquilo. 4 vezes 3, 12. Vezes, pontinha vezes. 4 vezes 3, 12. Mais vezes mais é mais. E se fosse menos 5 vezes menos 4? Problema nenhum. 5 vezes 4 é 20. E menos vezes menos é mais. Tranquilo. Certo? Aí que eu dou um alerta para vocês. Muito cuidado com esse papo de menos com menos é mais. Depende. Menos com menos não existe isso na matemática. Existe menos somado com menos ou menos vezes menos. Menos com menos, isso não existe em matemática. Tá? Menos com menos é mais. Se for vezes. Porque olha aqui, olha. Vamos rever aqui. Se for vezes. Menos com menos é mais. Se for vezes. Porque olha aqui, ó. Quando nós fizemos lá menos com menos sendo menos, continua menos. Viram? Aqui, ó, o menos com menos aqui dá menos. E o menos com menos aqui dá mais. Então, sem esse papo de menos com menos. Não existe essa operação com na matemática. É menos vezes menos, é uma regra. É menos somado com menos, é outra regra. Tá? Então, cuidado com isso. Se eu estiver somando dois números negativos, a minha resposta é um número negativo. Se eu estiver multiplicando dois números positivos, a minha resposta... Perdão, se eu estiver multiplicando dois números negativos, a minha resposta é positiva. A mesma coisa vale para a divisão. Se eu estiver dividindo dois números positivos, sei lá, vou dividir mais 20 por mais 5. Se eu dividir 20 para 5 dá 4, e mais de 20 para mais é mais mesmo. Repare que mais e mais, pessoal, é sempre mais. Número positivo com número positivo, aí sim eu posso falar esse com, é sempre positivo, porque independente da operação que for, número positivo com número positivo é sempre positivo. Certo? Independente de qual operação seja. Agora,
o mesmo não vale para o número negativo. Eu vou seguir a regra da... Vou botar aqui menos 20 dividido para menos 2. Olha só, eu vou seguir a regra da multiplicação. 20 divide para 2 dá 10. Menos divide para menos dá mais. Percebeu? Então, a regra da divisão é a mesma regra da multiplicação. Beleza? A regra é a mesma. Tá bom? Deixa eu só dividir aqui, ó. Porque eu dividi aqui melhor o espaço. Faltou dividir melhor o espaço aqui. Depois eu organizo esse quadro aqui melhor para vocês aí. Tá bom? Deixa eu tentar só melhorar esse quadro aqui. Eu não achei que isso aqui ficou bacana não. Mas o meu programinha que eu estou usando como lousa aqui não está me ajudando muito não. Está querendo complicar minha vida hoje. Hoje ele está a fim de complicar minha vida. A minha embolação aqui, pessoal, é muito mais por conta do programa que não está me ajudando muito não. Ele está meio travado hoje aqui. Só um minutinho. Vamos seguir aqui. Ele hoje resolveu dar uma engasgada. Depois eu melhoro esse quadro aqui, tá bom? Então vejam bem, prontinho. Tá? Então menos 2 dividido para menos 2, mais 10, fim de papo, fim de jogo. Beleza? E quando eu tenho sinais, então aqui, deixa eu colocar como resposta para vocês aqui. A minha resposta aqui, ela vai ser sempre positiva. Então, sinais iguais, a minha resposta fica como, professor? A minha resposta fica positiva. Tem sinais iguais? Tem. Resposta positiva. Sempre. Beleza? Muito bem. E quando eu tenho, professor, sinais diferentes? Eu quero saber quando eu tenho agora uma multiplicação com sinais diferentes. Então, vamos imaginar lá que eu tenha... Vamos imaginar lá que eu tenha... Vamos imaginar aqui que eu tenha... Vamos colocar aqui menos 7 vezes menos... Só um minutinho, pessoal. Menos 7 vezes menos... Perdão, vezes mais 4. Beleza? O que eu tenho ali? Sinais diferentes agora. Quando eu tenho sinais diferentes, o que eu vou fazer? O meu resultado vai ser sempre negativo. Então, 7 vezes 4, 28. Menos vezes mais, menos. Sempre. Tá bom? Se eu tiver aqui, nesse caso aqui, então, fazendo uma multiplicação. Beleza? Deixa eu acrescentar aqui para a gente poder se guiar. Fazendo uma multiplicação. Beleza? Eu vou ter esses casos aqui. Imagine que eu faça, se fosse o inverso, mais 4 vezes menos 6. O primeiro positivo e o segundo negativo. Mesma coisa. 4 vezes 6, 24. Mais vezes menos, menos. Não importa. A ordem dos sinais. Beleza? Então, se você tiver lá uma divisão, mesma regra da multiplicação. Guarda sempre isso. A divisão segue a mesma regra da multiplicação. Então, se eu tivesse lá 20 dividido para menos 4. Tá? Olha só. Professor, esse 20 não tem sinal nenhum. Lembra aquilo que eu disse?
Se não tem sinal nenhum, ele é positivo. Beleza? Então, esse meu 20 aqui, ele é um número positivo. 20, eu vou dividir 20 para 5, a minha resposta vai dar... Perdão, eu vou dividir 20 para 4, a minha resposta vai dar 5. Mais eu vou dividir para menos, vai dar menos. Menos 5. Acabou, fim de papo, problema resolvido aqui. Tá bom? Repare que na divisão eu sempre vou usar a mesma regra da multiplicação. Beleza? Então a minha regra aqui, ela vai ser absolutamente a mesma. Então imagine que eu tenha lá, vamos colocar aqui um último exemplo. Eu tenho lá menos 30 dividido para 6. Tá bom? Vou pegar aqui um outro número, 3. Beleza. O 3 não tem sinal nenhum ali. Então fica implícito que ele é o quê? Positivo. Muito bem. Eu vou pegar esse 30 então e vou dividir ele por 3. 30 dividido para 3 dá 10. Tranquilo. Só que mais dividido para menos, sinais diferentes. Resultado negativo. Problema resolvido. Ok? Então, o que nós temos aqui? No caso da multiplicação, quando você tem sinais diferentes, seja mais vezes menos, seja menos vezes mais, não importa, o resultado é sempre um número negativo. Ok? Independente de quais números sejam. O que vai nos interessar aqui são os sinais e não os números em si. Perceberam? Daí o pessoal chama isso aqui de regra de sinal, ao invés de chamar isso aqui de operações envolvendo números inteiros. É porque as operações são importantes, já que cada uma tem a sua regra, mas o que vai valer para a gente aqui, o que vai valer a nossa atenção máxima são os sinais. As operações a gente já conhece, né? Todo mundo aí sabe somar, sabe subtrair, sabe multiplicar e sabe dividir. O problema todo são os sinais. Que sinal que vai entrar? É mais, é menos? É isso aí que vai nos interessar nesse estudo aqui. Então, pessoal, eu vou dar uma visão geral aqui, tá? Só lembrando aí, os meus alunos, eu vou disponibilizar esse quadro para vocês, tá bom? Se alguém estiver assistindo o vídeo pelo YouTube e quiser, não é, esse quadro aqui também, essa imagem desse quadro, eu vou disponibilizar isso aqui para download para vocês aí depois, tá bom? Claro que eu vou fazer um quadro aqui mais organizadinho, mais direitinho, tá bom? Uma vez que o programa aqui hoje me complicou um pouquinho, eu nunca tinha trabalhado com tabela com ele antes, mas depois eu vou melhorar esse quadro aqui e vou disponibilizar ele aí para o pessoal via download.